Em nome da OAB Minas Gerais, subseção Juiz de Fora, da Comissão de Direitos Individuais e Coletivos do Trabalho, queríamos agradecer enormemente a doutora Carvalho Andrade Araújo por ceder o seu precioso tempo, por ministrar essa maravilhosa para nós aqui de Compliance, a aplicação ao direito trabalhista. Queria apresentar a palestrante, a doutora Carvalho Andrade Araújo, que é advogada, especializada em compliance trabalhista, LGPD e risco regulatório trabalhista. Pós-graduada em compliance e prática trabalhista. Mestrado em Direito do Trabalho pela PUC Minas Gerais, professora, e consultora trabalhista. Queria agradecer enormemente, em nome da comissão e em nome da OAB, subseção de Juiz de Fora. Queria passar também a palavra para a doutora Paula, para fazer os agradecimentos. Como membro da comissão, conseguiu agendar com a digníssima doutora para que ministrasse essa brilhante palestra. Com a palavra agora, a membro da comissão, doutora Paula. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a doutora Cristiane por ter aceitado o convite e nos ministrar essa palestra. Tenho certeza que vai ser muito boa. E agradecer também todas as pessoas, todos aqueles que estão aqui virtualmente nos assistindo. E, se o Marco não tiver mais nada a falar, já passar a palavra para a doutora Cristiane. Não, eu não tenho mais nada a falar, passar a palavra para a digníssima doutora. Boa noite. Tudo bem. Boa noite a todos, boa noite a todas. Marco Antônio e Paula, muito obrigada pelas gentis palavras. Já falo aqui para todo mundo que está me vendo, que já peço antecipadamente desculpas, caso eu tenha algum problema com a minha internet. Eu até fiz um teste mais cedo com a Paula, com medo de algumas instabilidades, mas eu estou numa região com muito calor, vocês estão vendo o ventilador, porque não tem como palestrar sem ventilador neste momento, né? Tá quase impossível fazer isso, aqui o cabelo voa, mas assim, é um charme, viu, gente, para as palestras virtuais. Então, eu já peço antecipadamente desculpas caso eu tenha algum problema de conexão e caso vocês não entendam alguma coisa, caso a minha fala fique picada, eu vou tentar falar pausadamente para que nós tenhamos uma compreensão melhor, mas caso já eu registro, aconteça algum problema nessa comunicação nossa, eu peço desculpas e tentarei, na medida do possível, contornar esses problemas para que nós falemos aqui, de compliance de uma forma muito legal, muito fácil para esse entendimento, até porque nós estamos numa sexta-feira à noite, véspera de um feriado, então eu quero trazer para vocês momentos agradáveis nessa noite de sexta-feira. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada ao AB Juiz de Fora, vai ser um prazer estar com vocês aqui essa noite. E eu não vou aqui compartilhar com vocês tela, tá? Eu vou deixar vocês aqui com a minha imagem, falando comigo, porque eu gosto, apesar de a gente estar aqui numa reunião virtual, eu gosto de ver as pessoas que estão. Então, quem quiser abrir a câmera, viu, gente? Fica à vontade. Eu vou gostar de ver aí quem está nos vendo também. Então, vamos começar, A convite da doutora Paula, da OAB aí de Juiz de Fora, que é uma terra que eu gosto demais, muito obrigada. Nós vamos falar essa noite de compliance, Com ênfase no compliance trabalhista. Então, nós vamos falar o que é esse compliance trabalhista, Por que hoje está se falando tanto desse compliance? Qual que é a importância desse compliance para o direito aliado aqui ao nosso direito do trabalho? E mostrar para vocês que não só é importante, como tem se mostrado como um campo novo, para todos os operadores do direito. Então, hoje, o advogado que domina principalmente as técnicas de compliance, que aí vocês vão ver, vai vir a auditoria, a gente vai conversar sobre isso essa noite. E agora, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que elas andam ali, bem juntinhas, bem parâmetros, entre uma com a outra, vocês vão ver
não só da importância para aí o mercado, mas para nós, advogados, porque quem hoje sabe de compliance, quem aplica o compliance, tem uma ferramenta nova para oferecer para os seus clientes. Então, essa noite a gente vai falar sobre isso. E aí, quando eu falo com vocês, né, de compliance, muitas pessoas perguntam, mas o que é essa palavra, né? O que é esse compliance? O compliance, ele deriva de uma palavra em inglês que é to comply, que significa, né, nada mais, nada menos do que estar de acordo com a regra. Então, o que é compliance? Então, hoje a gente vai pensar, sempre que alguém falar para a gente em compliance, a gente vai fazer essa ligação de conformidade. Então, isso é compliance, é estar em conformidade. E aí, esse compliance, ele surgiu justamente para adequar as regras de trabalho dentro de uma empresa com as regras particulares dessa empresa, que nós vamos ver aqui para frente, com as normas gerais que existem no ordenamento jurídico e com as leis. Então, ele vai pegar todo esse arcabouço aí de leis, de códigos, de normativas, e vai compilar e vai trazer isso para que a empresa esteja em conformidade, esteja em compliance. Isso que é compliance. O compliance, o que é importante a gente saber? Que ele é um braço da governança corporativa. Essa governança corporativa, ela tem esse objetivo de promover essa cultura organizacional dentro da empresa. Então, quando eu falo aí de governança corporativa, eu estou intrinsecamente falando também do meu compliance. Eu estou justamente fazendo este paralelo e trazendo para a empresa essas normas. Então, ela visa o quê, gente? Esse conjunto de processos, práticas, e aí ela vai identificar, classificar e ver esses riscos operacionais que existem dentro da empresa. Então, vocês vão ver aí, a gente já começa a ver o quê? Que o compliance é uma ferramenta não só para adequar, mas como para vigiar e para implementar. E aí nós vamos ver aqui no decorrer da nossa aula de hoje que essas ferramentas, elas caminham juntas. Então, por isso que é muito importante o advogado, o operador do direito, ele saber da importância desses mecanismos, desse passo a passo, porque é na implementação que você vai ter o sucesso ou não do seu programa de compliance. Então, será na minha implementação do compliance em que eu vou passar pelas etapas e que eu terei aí um programa de sucesso ou um programa que não efetivamente, entre aspas, né, pegue aí. E aí, quando a gente falou aqui desse compliance geral e a gente passa para o nosso compliance trabalhista. E quando a gente fala do compliance trabalhista especificamente, eu estou falando do respeito às leis, aos acordos, às convenções coletivas, principalmente aos regramentos internos da empresa, que nós vamos ver que hoje uma das principais ferramentas do compliance são esses regramentos internos da empresa. Está todo mundo me ouvindo bem aí, gente? Estou preocupada com o que eu estou falando. Todo mundo bem. Então, vamos lá. Então, vocês vão ver aí que a gente vai fazer esses acordos, essas convenções, esses regramentos internos e também não deixar de considerar as diretrizes internacionais. Por que eu falo isso? Várias legislações municipais e estaduais hoje prevêem para que a empresa possa licitar com a administração pública que ela comprove a existência de um programa de compliance. Então, quando eu falo isso para vocês, por exemplo, se for uma empresa multinacional, né, que está dentro do Brasil, e essa empresa ela precisa se adequar a esses programas, a esse ambiente de trabalho saudável brasileiro, com as suas regras de compliance para que ela possa licitar. Ah, professora Cristiane, mas o compliance hoje ele é só para grandes empresas, só para multinacionais? Absolutamente não. Assim como a LGPD, e aí eu chamo especial atenção para vocês, porque a gente tem uma cultura, né, de acreditar que programas que melhorem o desenvolvimento da empresa, eles são feitos para empresas de médio, grande porte. Quando, na verdade, quando você tem uma cultura organizacional dentro da sua empresa, independente do tamanho, você está diminuindo aí riscos,
passivos trabalhistas, pagamentos indevidos. Então, está vendo como isso gira? E o que cabe a nós, advogados, hoje? Desmistificar o compliance, né, principalmente, e esse é o objetivo dessa noite. Nós estamos aqui desmistificando e colocando que, desde aquele cliente meu, que é o pequenininho, desde um cliente maior, eu posso adequar o meu programa de compliance e apresentar isso para ele. Então, não existe mais essa ideia, essa cultura de que é um programa só para grandes multinacionais, quando surgiu. Porque a gente precisa chamar a atenção que essas regras de compliance, onde que elas surgiram, né? Qual foi o foco desse compliance? Vocês vão lembrar, foram naqueles escândalos de corrupção, né? Lavagem de dinheiro, etc., etc., que se viu a necessidade de trazer para o Brasil essas regras que já eram fortes, principalmente no exterior, principalmente no continente norte-americano, e trazer para o Brasil essas regras de compliance. E aí, a partir daqueles escândalos, é que o ordenamento jurídico abraçou esse compliance. E aí ele vem para a gente com 4 princípios muito específicos que vão reger esse lado desse compliance, que é a equidade, a transparência e a ética, prestação de contas e sustentabilidade. Quando eu falo dessa equidade, o que eu estou falando aqui, e eu preciso chamar a atenção de vocês, então foca aqui em mim para vocês entenderem isso, é que no programa de compliance, ele é aplicado de cima para baixo. Vocês estão vendo aí a primeira distinção de um programa de compliance. Porque quando você vai aplicar outros programas da empresa, programas de horas, etc., você começa de baixo para cima. E aqui no compliance é diferente. O primeiro engajamento que a gente precisa ter é do dono da empresa, são dos executivos, né? Se é uma empresa pequena, vai ser daquele dono direto, que geralmente é o fundador dessa empresa. Se são empresas maiores, você vai ter aí grupo de acionistas. Essa equidade significa que esse programa de compliance ele tem que vir de cima para baixo. Por quê? Porque eu preciso que os gestores da empresa abracem este programa, porque serão deles a responsabilidade de implementar, como a gente vai ver um pouco para frente, os canais do compliance, os mecanismos, os códigos desse compliance, e eles precisam literalmente dar o exemplo. Então, quando a gente fala de compliance e a gente vai fazer a nossa primeira reunião de trabalho, o que é importante? É você chamar os altos executivos, ou os donos, ou o proprietário, dependendo do tamanho dessa empresa, para falar com ele. Olha, este é um programa que começa de você para baixo, né? Do seu executivo para baixo, e não o contrário. Então, vocês estão vendo como é importante nós entendermos dessa coligação, para que a gente saiba que essa equidade quer justamente colocar quem está em cima em grau de equidade com quem está embaixo. Então, as regras são para todos. Transparência e ética, o próprio nome já diz, né? O programa de compliance, ele visa justamente isso. Ele visa trazer transparência para essas relações trabalhistas da empresa. Então, como é que isso vai acontecer, por exemplo? Nós vamos ver, quando a gente tem um código aí de conduta, um código de ética, essas questões de comportamento, de advertência no funcionário, isso é muito claro, tá? Isso passa a ser muito claro, isso passa a ser muito pautado. Então, nós temos aqui essa transparência. O que você espera quando você tem um programa de transparência é justamente que depois, né, a outra parte não possa alegar que ela não sabia a regra do jogo. E essa parte da transparência do compliance é uma das que eu acho mais legal, gente, justamente por isso. Porque você apresenta as regras do jogo. Eu sempre gosto de falar isso com os meus alunos, com as pessoas que acompanham as minhas palestras, que o compliance ele é isso. Quando você vai pensar num programa de compliance, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou estabelecendo as regras do jogo. Então, isso é muito legal, porque você passa a ter transparência, né? E aquela coisa, combinado antes não sai caro. Prestação de contas, que isso aí já vem também um princípio lá da governança corporativa, que é essa transparência que é exigido quando você vai licitar, que é justamente para você saber se a sua empresa ela não superfatura, se é uma empresa que está pagando todos os impostos, né? Então, é uma parte mais contábil, e a própria sustentabilidade, que também, como o nome já diz, é tornar aquela empresa sustentável dentro desse programa de compliance.
E aí, quando eu estou afirmando isso, dessa transparência, etc., dessa governança comportamental, o que eu tenho que ter em mente? Que eu vou começar a instituir este programa. Então, quando a gente faz esse ampassão aqui do que é esse compliance, quais são esses princípios, qual que é a importância disso para a gente introduzir isso dentro da nossa aula? É justamente isso, porque a partir de agora, nós vamos entrar nas peculiaridades. Então, nós vamos entender como se aplica esse programa de compliance. Então, qual que é o primeiro passo quando eu vou implementar o meu programa de compliance na empresa? Eu preciso designar um responsável pelo programa de compliance trabalhista. E quando eu designo esse responsável, é muito importante que ele, preferencialmente, não seja o dono, o gestor imediato, aquela pessoa que tem mais poder. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem aqui uma padaria, tá? Uma padaria com 5, 10 funcionários e o dono. Se esse dono pratica assédio moral, né, como que o funcionário vai denunciar esse assédio dentro de um programa de compliance se o próprio assediador é quem vai ter que tomar as diretrizes, né, aí de correção, né? Então, o que a gente sugere? Que sempre o responsável pelo programa do compliance não seja um autogestor ou proprietário direto. Pode ser o advogado da empresa? Pode. Ele pode participar desse canal de compliance. Mas quando a empresa é muito pequena, que ela não tem muitos braços. E aí, o que ele vai criar? Quando tiver lá os canais, né, a gente já viu os canais de denúncia, etc., essas denúncias irão diretamente para esse gestor. É como se ele fosse um administrador do compliance. Então, é muito importante essa independência. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, quando a gente vai criar o nosso programa de compliance, designar o responsável que, de preferência, não seja o dono ou os altos gestores, para que nós tenhamos aí uma separação. O segundo ponto, quando eu trato de uma empresa um pouco maior, eu preciso criar um comitê responsável. Por quê? Quando chegar aquelas denúncias que eu falei para vocês, que nós vamos tratar delas bem detalhadamente, nós precisamos abrir aí, nós somos todos advogados, então nós precisamos abrir o quê? O contraditório, né? Então, quando chega uma denúncia através de um canal de compliance, por exemplo, eu preciso levar isso para uma comissão em casos de, né, empresas um pouco maiores, para que tenha aí como eu disse para vocês, um contraditório. Esse contraditório ele vai ser formado como? Nós vamos aprender um pouquinho mais para frente. E a participação direta da direção da empresa. Qual que é essa participação, Cristiano? Você falou que ele não pode ser do comitê responsável, mas não é sendo do comitê. Essa participação é para que a empresa dê o livre acesso para que o gestor possa entrar na empresa. Então, vocês estão vendo, por exemplo, se o gestor do compliance virar e falar, olha, eu preciso analisar, por exemplo, os e-mails do diretor executivo, ele precisa ter essa liberdade. Por quê? Se existe uma denúncia, por exemplo, de propina, né, de pagamento de propina, onde ele vai, quais são os mecanismos que ele vai utilizar para fazer aquela primeira investigação? Será naquele material direto que o gestor tem dentro da empresa. Então, precisa haver essa transparência. E aí, feito isso, iniciado esse primeiro plano, que é a designação do responsável em casos especiais, a criação do comitê e a participação direta da empresa, eu vou para a implementação desse compliance, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar vida para esse compliance. Então, quais são os dados que eu preciso inicial para eu conseguir formar esse meu programa de compliance? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, como o número de funcionários, os setores que a empresa tem com o número de funcionários por cada setor, se a empresa trabalha com pessoas terceirizadas, pessoas com MEI. Mas por que a importância disso, professora Cristiane? Porque a relação de obrigação trabalhista muda. Né? Nós sabemos aqui que a relação seletista é uma,
A relação terceirizada, inclusive com a decisão do STF há pouco tempo, não sei se todos vocês acompanharam que o STF decidiu que os terceirizados não precisam receber o mesmo salário, mesmo que exerçam a mesma função. Vou tecer comentários, porque não é o foco, mas né, a gente está aí fugindo dos próprios princípios do direito do trabalho, mas eu preciso ter todos esses conhecimentos para que quando eu esteja montando o meu programa de compliance, eu saiba como tratar cada setor. Então, eu vou dividir por seletistas, por terceirizados, por MEI, prestadores de serviços autônomos. Então, eu tenho que pegar a estrutura da empresa e catalogar. Como que se faz isso? Com a participação dos gestores. Vocês lembram que eu falei para vocês da importância da participação dos gestores na aplicação do programa de compliance? Justamente por conta disso, porque quem vai me passar essas informações fidedignas serão as pessoas responsáveis. E aí, eu pego essa parte e entro para a parte praticamente documental. Então, eu vou pegar lá a qual entidade sindical que essa empresa, que representa essa empresa, vou pegar as convenções coletivas e vou ler para saber se essa empresa está seguindo, por exemplo, eu tive o caso de uma empresa que na convenção coletiva falava da obrigatoriedade do pagamento de cesta básica e plano de saúde, e ela não fornecia nenhum dos dois. Aí você, como administrador do compliance, fala, olha, você não está em conformidade. E a empresa fala, não, eu quero assumir o risco, né? Eu não quero pagar. E o que você vai fazer enquanto gestor de compliance? Você vai documentar. Você vai documentar que você alertou a empresa que ela não estava em conformidade. Por quê? Nós vamos ver lá para frente. Porque se ela sofreu um processo de bluewashing, que nós vamos ver um pouquinho para frente, você, enquanto gestor do compliance da empresa, está documentado de que você avisou. Então, a sua responsabilidade está eximada porque você alertou. A empresa é obrigada a fazer tudo que você fala? Não, mas a partir do momento que ela não faz, você se documenta, porque assim você consegue comprovar que aquela empresa não agiu. Voltei? Voltou, doutor Cristiano. Voltou. Ah, então tá. São aqueles probleminhas que eu falei pra gente que a gente ia seguir. Mas vamos lá. E aí eu fiz esse apanhado, né, gente? Eu fiz aquele primeiro apanhado. O que eu vou fazer? Todos esses documentos que eu tenho na minha mão. Vou guardar? Não, até porque eu estou em conformidade com a LGPD também, né? Eu não posso guardar mais documentos sem autorização. Então, o que eu vou fazer com esses documentos? Eu vou criar o código de conduta da empresa. Muitas pessoas confundem o código de conduta com o código de ética. E são instrumentos que se complementam, mas são instrumentos diferentes. Por quê, professora? O código de conduta dentro do compliance, ele vai apresentar os objetivos, a missão e os valores da empresa. Então, o que é isso? Né? O que é esse código de conduta? Ele vai indicar para os empregados dessa empresa e para aqueles terceiros que eu falei para vocês lembram? Vai ter pessoas terceirizadas, contratos de MEI, contratos de autônomo. Ele vai informar para toda a comunidade em que ela se relaciona quais são os objetivos e quais são os comportamentos que se esperam daqueles prestadores de serviço, daqueles funcionários. Então, um exemplo aqui do que a gente coloca no Código de Conduta. Legislação, conflito de interesse, questões relacionadas à corrupção e assédio. Você lembra que eu falei para vocês com relação à corrupção e o assédio? Eu vou explicar detalhadamente. Lá no meu Código de Conduta, eu vou explicar detalhadamente o que é a corrupção.
né? Falar, olha, você não pode receber dinheiro, né, a mais para você executar esse serviço. Por quê? Porque é corrupção. Se isso acontecer, você responde por tais e tais crimes, você vai ser demitido por justa causa. Nós vamos abrir um inquérito penal contra você. Nossa, professora, mas precisa colocar isso tudo? Precisa. Sabe por que precisa? Porque são as regras do jogo. Você lembra que eu falei para vocês lá no começo da minha fala? Que as regras do jogo, do compliance, são muito importantes? Então, vocês estão vendo que quando eu vou fazer um código de conduta, não adianta, e é muito errado fazer isso, aquele copia e cola. A pessoa entra, por exemplo, pega um código de conduta de uma empresa de panificação e aplica para uma empresa de têxtil. São atividades diferentes. Tem peculiaridades muito diferentes. Então, o código de conduta, ele deve ser feito respeitando o tamanho da empresa, a cidade que a empresa está localizada, porque isso vai fazer muita diferença. Professora, mas aí como assim? Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês muito prático. Cidades muito pequenas, é muito comum, por exemplo, ter aquelas festas da cidade, e geralmente as empresas maiores aportam, né? Dão aportes financeiros para ajudar nessas festas. Então, às vezes o funcionário da empresa chega nessas festas, ele é muito bem tratado, né? Por quê? Porque ele está naquela empresa que está ajudando naquela festa, etc. Mas isso é cultural, isso não é uma corrupção, né? Não existe aí viés de corrupção. Corrupção é quando eu tiro vantagem devida, vantagem ilícita. E aí eu posso colocar isso no meu código de conduta. Olha, lá na festinha você pode aceitar, né, o quindim da Dona Maria, isso não é corrupção. E colocar isso muito claro é muito importante. E aí, a parte mais específica, que é a parte do assédio. Por que é importante eu tratar de assédio no código de conduta? Porque tem pessoas, por mais que vocês achem isso um absurdo, que não entendem o que é um assédio. Então, né, a pessoa fala assim, nossa, a minha colega passou ali e eu falei alguma coisa esdrúxula com ela. Não, mas isso não é assédio, eu estava brincando com ela. Não, dentro do ambiente de trabalho isso é assédio. Né? Eu já ouvi isso, não sei se vocês já tiveram, quem milita aí muito na justiça do trabalho, se vocês já se depararam com um caso assim, mas eu já, né, do funcionário falar na frente, não, eu chamei ela de, né, não vou usar a mesma palavra aqui, mas eu chamei ela, a fulana de pipipi, né? Aí você fala, mas o senhor não pode falar isso. Eu falo, não, mas por que eu não posso? Né? Eu falo isso na rua, então eu tenho que trazer isso exemplificado no meu código de conduta. E aí, quando eu, Cristiane, faço um código de conduta, eu coloco, assédio moral, chamar a colega de tal, 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 tal coisa. Encostar, né, nas partes privadas do corpo da pessoa, piadinhas com cunho sexual. E aí, quando você vai implementar isso, as pessoas às vezes se assustam, porque elas já estão num ambiente tão contaminado em que isso é comum, até sofrer o primeiro processo de assédio moral, né, ou de assédio sexual. Mas é muito importante, quando faço esse código de conduta, colocar exemplificadamente as condutas proibidas, principalmente as proibidas, porque no mundo do direito, o que não é proibido é permitido, né? Sim, gente, que a gente aprende, né? O que não é proibido é permitido. Então, eu vou colocar especificamente no meu código de conduta. É proibido. Não. É interessante. Vou chamar a atenção de vocês quando a gente trabalha com setores que a escolaridade dos prestadores de serviço é uma escolaridade. Esse código seja por desenho, por exemplo, né? Por quê? Porque se eu tenho um texto muito rebuscado, aquela pessoa vai entender o que eu quero falar, né? Se eu começar a falar com aquelas palavras do direito penal, né? Constranger a pessoa mediante ato libidinoso, a pessoa não vai nem saber o que eu estou falando. Ela fala que tá bom, tipo, nossa, bonito o que ela falou, né? E aí ele vai ficar, o meu código de conduta vai perder a eficácia dele. Por quê? Porque eu não
fui transparente. Vocês estão vendo a importância de ser transparente? Então, assim, e como a gente não pode fazer copia e cola de um código para o outro, porque se eu estou tratando com pessoas que têm uma escolaridade mais baixa, o que eu vou fazer? Vou tornar acessível para ela. Então, eu vou pôr uma mãozinha lá no seio da mulher com um xizinho, assim, tipo, não pode. E ali eu estou criando um canal de comunicação com esse funcionário em que ele vai entender as regras, os objetivos e as missões. E aí eu falei lá do nosso código de conduta. Aliado ao código de conduta, eu vou fazer o código de ética, né? E aí, o que é o código de ética? O código de ética ele vai muito ligado ao nosso comportamento de acordo com as diretrizes e valores da empresa, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma empresa ambiental, tá? Tenho uma empresa ambiental. E aí, lá dentro do meu código de ética, fala que eu zelo pelo meio ambiente saudável. E aí, os diretores estão colocando fogo no mato atrás da empresa. Pode uma coisa dessa? Não pode de jeito nenhum, né? Mas ali ele está atingindo os valores da empresa, ele está agindo em desconformidade com a ética da própria empresa. Então, isso tudo vem no nosso código de ética. E no código de ética também, eu vou muita atenção, e se tiver alguém anotando, anote aqui, porque é um dos principais problemas hoje que a gente tem dentro do meio do corporativismo, que é o recebimento de presentes de final de ano, nananã. Por quê? Se eu tenho uma empresa, eu posso dar presentes, né, para os meus clientes, etc. Posso, claro que eu posso, mas eu posso. Qual o objetivo de eu dar um carro para um diretor de uma multinacional, por exemplo? Né? Eu sou um cliente, eu sou uma. Qual que é o meu objetivo de dar um carro? Então, o que o código de ética vai falar? Olha, se você, fulano, receber um presente que você, né, um anel de ouro, que exprima valor financeiro alto, você deve reportar à empresa. Por quê? Para que depois você não seja acusado de estar, por exemplo, recebendo propina. Ah, eu não posso receber? Posso, mas assim, eu preciso ter uma transparência. Até para que você não sofra, né, funcionário, lá na frente, uma denúncia, por exemplo, de estar recebendo isso indevidamente. Então, é muito comum hoje, principalmente as grandes empresas, elas recomendarem valor do presente. Então, falou, olha, receba um presente, por exemplo, até R$300. Acima disso, comunica a empresa, né? Alguns devolvem o presente, né? Algumas políticas de empresa, elas recomendam a devolução desses presentes, justamente para quê? Para que não fique maculado o interesse pessoal de quem está dando o presente e de quem está recebendo. Então, vocês estão vendo como isso é importante? Isso tudo faz parte dessa regra de compliance dentro do código de ética. E aí eu fiz o meu código de ética, o meu código de conduta, e para eu dar efetiva implementação desse meu compliance, para que ele seja efetivo, eu vou criar o meu canal de denúncia. O canal de denúncia hoje é o elemento preponderante de um programa de compliance bem estruturado. E como que é feito esse canal de denúncia? Ele pode ser por e-mail, ele pode ser online, ele pode ser por urnas, ele pode ser de várias formas. Mas é muito importante que ele preserve, principalmente também, aqui fazendo um parênteses pela LGPD, que ele preserve a identidade do denunciante. Então, é muito importante, dentro de um canal de compliance, e agora mais do que nunca com a LGPD, em que a identidade do denunciante seja preservada. Então, como é que isso vai ser feito se eu faço isso por um e-mail, por exemplo, né? Um e-mail corporativo? Tem que ter regras lá muito claras e dar segurança, né, para os funcionários fazerem as denúncias, de que quando essa denúncia for reportada para aquele comitê que eu falei para vocês lá atrás, ou reportada para quem vai gerir essa denúncia, para quem vai investigar essa denúncia, que esses dados serão absolutamente sigilosos. Então, eles só vão ser divulgados, por exemplo, para o advogado que vai fazer a apuração da denúncia, principalmente quando se tratar de questões de assédio. E aí é muito importante também a gente criar, isso vai ser criado aonde? Lá no meu código de conduta.
o procedimento administrativo para averiguação de denúncias. Como que vai ser esse procedimento administrativo? Estou aqui na OAB de Juiz de Fora, e aí estou vendo o Marco Antônio aqui na minha frente, e aí eu recebi uma denúncia do Marco Antônio, né, de assédio, por exemplo. Eu preciso ofertar ao Marco Antônio o direito à ampla defesa e contraditório. Mas como que eu vou fazer isso sem que os outros membros fiquem sabendo e correr o risco, inclusive, de atingir a imagem dele? Porque pode estar errado, pode ser uma denúncia errônea? Claro que pode, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu preciso também ofertar ao Marco Antônio a certeza de que aquele período de investigação, absolutamente ninguém ficará sabendo dentro dos gestores. Então, o comprometimento do aplicador do compliance, ele tem que ser muito retilíneo, ele precisa ser muito sério. Não é uma conversa de bar, de boteco, né? Eu sento lá com a Paula, eu estou investigando o Antônio, você acredita? Nossa, Paula, deixa eu contar. Gente, não pode fazer isso, né? A gente vê isso acontecendo muito dentro de pequenos programas de compliance. A gente fala, o sigilo do compliance, ele é uma das ferramentas principais, inclusive, para dar certo. E aí eu tenho a denúncia. Eu vou abrir para o Marco Antônio o contraditório, eu vou juntar a minha denúncia com as provas que ele me ofertou. Se eu achar necessário, eu vou procurar outras provas, que é aquilo que eu falei para vocês, que eu preciso ter liberdade de caminhar dentro da empresa, de conversar com gestores, de conversar com o alto escalão, e depois disso eu vou dar o meu parecer. Por que é um parecer? Porque eu não tenho poder de polícia, né? Nós, advogados, nós, aplicadores do compliance, a gente não tem poder de dar um veredito final. Então, a gente vai dar um parecer recomendando à empresa as ações que ela deve tomar, né? Uma demissão, arquivamento, etc, etc. Mas sempre fazendo um procedimento. Por que eu preciso fazer esse procedimento? Porque lá na frente, se eu tiver uma ação trabalhista, por exemplo, questionando a demissão por justa causa, o que eu vou usar como defesa e como base da minha demissão por justa causa? Meu procedimento administrativo. Vocês estão vendo como é importante essa implementação? Feito tudo isso, né? Já tenho meu código de ética, meu código de conduta, implantei lá o meu canal de denúncia, eu faço a auditoria, que é hoje o procedimento bem específico, que é o procedimento que mais requer de nós profissionais detalhamento. Por quê? Porque análise de documentos, rotinas, cálculos. Nossa, professora, mas você faz isso tudo? Não, gente, eu não faço cálculo. Por isso que eu fiz direito. Achei que eu nunca fosse fazer cálculo na minha vida. Eu fui entrar para a área de auditoria, para vocês verem. Mas aí você vai montar uma equipe, né, especializada. Aí você vai fazer toda a conferência dessa documentação com a legislação vigente. E aí, qual que é o objetivo do seu compliance? Depois que você analisa toda essa documentação, depois que você analisa os documentos, a rotina, as conferências, você vai apresentar um relatório de boas ações e de boas maneiras. Você vai propor mudanças. Por exemplo, como? Você vê lá que os funcionários da empresa carregam peso, tá? Acima de 30 quilos, e que eles abaixam, que eles levantam. E isso pode dar problemas ergonômicos, afastamento por acidente de trabalho e onerar a empresa. E se eu colocar aquela maquininha, assim, por exemplo, que levanta, né, o peso, eu diminuo em 90%, por exemplo, os afastamentos dessa empresa. Você vai pegar lá os documentos da empresa, você vê que o afastamento dela é muito comum. Aí você vai investigar, gente, mas por que tem tanto afastamento por doença nessa empresa? Por quê? Porque os procedimentos não estão corretos. E aí você, quando implementar o seu compliance, você precisa estar atento a tudo isso. Então, é uma série de requisitos que precisam ser observados. E aí, quando eu faço essa auditoria e que eu apresento esse relatório para a empresa, o que eu estou fazendo? Eu estou prevenindo os riscos trabalhistas. Está vendo como tudo caminha, né? A gente foi ponto a ponto até chegar lá no objetivo. E aí, quando eu apresento isso para a empresa, dentro do compliance, é muito importante, vou ensinar um macete para vocês. Sempre que vocês forem apresentar o programa de compliance, vocês falam, olha, não é valor, é investimento.
Por quê? Porque quando você faz essa análise, e a gente sabe que os riscos trabalhistas hoje, eles podem, inclusive, falir uma empresa, eles podem quebrar uma empresa. Então, quando vocês apresentam isso dentro desse programa, qual que é o objetivo primordial desse compliance? Reduzir os riscos trabalhistas. E como que eu vou fazer isso? Vocês lembram lá? Eu fiz o meu procedimento administrativo na demissão do Marco Antônio, né, Marco Antônio? Demiti o Marco Antônio por justa causa, mas eu fiz meu procedimento administrativo todo direitinho. E o Marco Antônio entrou com uma ação de reversão dessa justa causa. Se eu fiz o meu procedimento todo correto, a chance do Marco Antônio reverter essa justa causa é muito, muito difícil. Vou falar para vocês que eu não tive nenhum caso até hoje de reversão dentro de um processo que eu fiz de justa causa. Justamente por quê? Porque você vai apresentar para o juiz que você respeitou a ampla defesa, respeitou o contraditório, que você avaliou o contexto, avaliou as provas que você tinha e que aquela justa causa ela foi respaldada, né? Que ela, aí, às vezes as pessoas me perguntam assim, professora, e a questão da imediatidade da justa causa, né? Quando eu tomo conhecimento do fato. Esse é o pulo do gato. Eu preciso imediatamente abrir o processo administrativo, mas eu não tenho prazo para concluí-lo. Até porque, se eu fizer uma precipitação, eu corro o risco de correr numa injustiça e reverter uma justa causa, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu já tive uma juíza que questionou, mas você demitiu ele 15 dias depois. Eu falei, olha, eu instaurei o programa, o processo administrativo imediatamente, e 15 dias foi o tempo que demorou, porque eu ofertei 5 dias de resposta, né, para quem a gente estava investigando. Ele ofertou a resposta dele e depois a gente foi analisar. Então, ela viu que não teve interrupção. Então, é muito importante a gente respeitar na CLT, saber que a gente tem um prazo, né, adequado aí para fazer esse procedimento administrativo, mas que eu preciso imediatamente instaurá-lo para não correr no risco da imediatidade da demissão por justa causa, tá? E aí, eu falei para vocês, né? Qual que era o perigo da gente fazer um compliance de fachada, né? Um compliance de papel. Eles chamam de compliance de papel. É justamente porque, se o meu compliance visa reduzir os meus riscos trabalhistas e eu tenho um compliance de fachada, quando eu tiver uma inspeção do Ministério do Trabalho, uma auditoria do Ministério Público do Trabalho, uma ação trabalhista, eu não terei a documentação paulatina daqueles procedimentos que eu disse que aplicava. Professora, como assim? Vou explicar. Eu fiz um código de conduta, mas eu não dei o treinamento para meus funcionários. Eu não tenho aquele documento assinado de que os funcionários participaram da explicação daquele código de conduta, de que eles receberam uma cópia daquilo. E aí o funcionário vai ser interrogado e pergunta para ele, olha, você recebeu uma cópia do código de conduta? Não. Você recebeu treinamento sobre o seu código de conduta? Não. Alguém te falou que na empresa tinha código de conduta? Não. E aí aquele código de conduta vai ser descartado, que é o que a gente chama de compliance blue wash, que é um termo em inglês, que é justamente que fala isso, né? Que é de fachada. Então você fez um documento, mas que não deu efetividade. E aí ele não servirá para vocês como mecanismo de prova. Por quê? Porque eu não dei publicidade. Então é sempre importante, eu falo com todo advogado que quer implementar um programa de compliance na empresa, que assim que você fizer as etapas, você sempre dê publicidade. Como? As empresas podem fazer um café da tarde, né? Olha, a gente vai apresentar aqui a doutora Paula, e a doutora Paula vai apresentar para a gente o programa de compliance. Ela vai ler o programa todo de compliance? Claro que não, mas ela vai falar os principais pontos. E ao final daquele café, daquela reunião, os funcionários ali presentes, né, assinam um documento de conhecimento, né, de que participaram daquele treinamento. Então, vocês estão vendo que é uma sequência de processos e procedimentos que eu preciso me adequar, não só adequar a empresa, né, mas adequar de uma forma geral, para que eu aplicar, a dar efetividade e a usá-lo
ao meu benefício, porque essa é a grande intenção do compliance. É você poder não só dizer que você tem, mas você poder usá-lo. Isso acontece muito em fiscalizações do Ministério Público do Trabalho e da Inspeção do Trabalho, tá? É muito comum, quando chega um auditor, por exemplo, fiscal numa empresa, e a empresa tem um programa de compliance, e que ela apresenta para ele, né, o livrinho dela de compliance, etc, etc. Há uma generosidade maior, vamos dizer assim, ou há uma preocupação em ter atenção naquela atuação, porque ele já sabe que a sua empresa ela tem um programa muito específico de compliance, né? E que ela está documentada. Então vai ser muito mais difícil de você ter aqueles casos de atuação assim, entrou na empresa e atuou. Por quê? Porque ele já sabe que isso hoje é considerado como meio de defesa. Então, finalizando aqui para vocês, até porque eu já estou falando demais aqui numa sexta-feira na cabeça de vocês, sempre que nós tivermos aí um programa e que alguém falar desse programa de compliance com a gente, as primeiras coisas que a gente vai pensar em conformidade, transparência, publicidade e implementação, tá? Eu fiz todos esses mecanismos, eu implantei, eu fiz o código de ética, o código de conduta, criei o canal de denúncia, fiz a auditoria e fiz o relatório final, eu posso dizer que eu, empresa, estou em compliance, estou em conformidade. Então, vocês viram, é uma sequência de processos e procedimentos que vão, ao final, garantir que você está em compliance. Então, quando você escuta hoje na mídia ou nos livros o termo estar em compliance, é ter passado por todas essas fases que eu falei aqui brevemente com vocês hoje e ter implementado, dado efetividade. E aí, obviamente, o sucesso disso vai ser a redução de passivos trabalhistas, a redução de pagamentos de tributos, porque você pode estar pagando tributos errados, a conscientização dos funcionários de um ambiente de trabalho mais saudável. E não vamos afastar. Todo ambiente de trabalho mais saudável é um ambiente de trabalho mais produtivo. Então, uma coisa puxa a outra, né? Ela vem para acrescentar a outra. Por isso, a importância hoje desse nosso programa de compliance. Espero que vocês tenham gostado de me ouvir falar aqui à noite. É muito interessante. E quando você começa a aplicar esse compliance, você vai vendo que sempre surge, né, temas novos de acordo com a especificidade da empresa, de acordo com a especificidade do setor que você está tratando. E é sempre muito interessante quando você vê que a roda começa a girar muito mais fácil, como se você tivesse colocado óleo nela e ela vai caminhando muito mais fácil. Então, isso é muito interessante, muito legal. E, sem dúvida nenhuma, é hoje um dos principais mercados para todos nós que operamos o direito do trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Doutora Paula, doutor Marco Antônio, muito obrigada pelo convite hoje à noite. Foi uma noite muito quente, muito agradável. Espero que eu tenha trazido luz para vocês entenderem um pouco mais sobre esses programas de compliance. Deixo aqui os meus contatos, a doutora Paula pode compartilhar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu sempre ajudo os meus colegas quando estão implementando os seus programas, é só me mandar. E é uma ajuda genuína, viu, gente? Não é uma ajuda de quem gosta mesmo de lecionar na área e de trazer isso para vocês, porque eu também acredito que quando a gente se capacita, quando a gente é melhor, a gente faz todo esse meio ambiente ser melhor. E a gente sabe que a nossa profissão, às vezes, é muito subjugada, né? Nós, advogados, somos muito subjugados. E esse é o nosso papel, de sempre fazer o nosso melhor. E eu espero que eu tenha dado o meu melhor aqui para vocês hoje à noite. Doutora Com Cristiane. certeza, Cristiane. Paulo, pode falar, depois eu falo. Tudo bem. Com certeza, Cristiane, foi uma ótima palestra, foi muito enriquecedora. Eu tinha escolhido esse tema até mesmo porque, particularmente, eu tinha muita dúvida e eu
acho que outros advogados, outras pessoas, assim como eu, talvez também tivessem, e aí eu já tinha assistido algumas coisas de você, sabia que você ia ter assim, a melhor escolha, com certeza, para nos falar sobre o tema. E, mais uma vez, eu vou te agradecer por ter dividido com a gente o seu conhecimento, né, por ter nos dado mais uma luz a mais no que tange a compliance. Muito obrigada mesmo, viu? Pode falar agora. Eu queria agradecer a doutora Cristiane, o carinho que ela teve com a nossa comissão aqui, a Comissão de Direitos Individuais e Coletivos do Trabalho, da subseção de Juiz de Fora. Essa palestra foi, assim, brilhante e foi muito esclarecedora. Aproveitar, se houver novas oportunidades, nós vamos explorar mais um pouquinho, solicitar novas palestras e agradecer enormemente do fundo do coração, porque nós sabemos a dificuldade que tem os profissionais em ceder o tempo e o carinho que a doutora teve em abrir mais oportunidades para os profissionais do direito do trabalho. Foi muito, em nome da OAB, eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço as gentis palavras dos dois. É sempre uma honra estar falando, lecionando de alguma forma, né? Uma palestra. É o que eu faço de paixão, como eu disse, né? Vou deixar os meus contatos e vai ser sempre uma honra estar com vocês também. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. E novas surgirão, com certeza. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada e boa noite, doutora Cristiane. Boa noite.